Nem vi como é que tá meu penteado, gente. Isso que é importante. O cidadão youtuber da Brad Pitt, então show. Fala, minha galera! Firmeza total. Se liga que estamos aqui num parque de São Bernardo do Campo, para você que conhece, Parque Salvador Arena. E estamos aqui, como você já viu no título aí, para comparar, fazer um comparativo de celulares. Basicamente, esse que está na minha mão, servindo de microfone, que é o Galaxy S22 Ultra. Este que está na minha outra mão, que é o Pixel 7 Pro, que obviamente não tem no Brasil, mas a gente é assim. Afinal de contas, você espera e a gente traz. E gravando o vídeo nesse momento, não temos nenhuma Canon, nenhuma Sony, nem muito menos uma Blackmagic, temos iPhone 14 Pro Max. E durante este vídeo vamos alternar as gravações entre eles, tá? Então daqui a pouco vai alternar, vai estar gravando o S22 Ultra, daqui a pouco vai estar gravando o Pixel 7 Pro e assim como também vai alternar a gravação de áudio. E o porquê disso? Porque a nossa ideia aqui é trazer para vocês um comparativo meio que do que você pode esperar de gravação em cenário real com o seu celular. E aí você vai me dizer se de fato o celular pode substituir uma câmera profissional, né? Para você que quer ser youtuber, será que funciona? A gente já trouxe aqui um monte de vídeo, quase todos os nossos vídeos são gravados com Canon e com Blackmagic. Então agora com o iPhone 14 Pro Max hoje, também com o S22 Ultra e com o Pixel 7 Pro. Além deste comparativo aqui, a gente vai trazer o comparativo de imagens e de vídeos que a gente gravou neste mesmo parque. Portanto, teremos aí teremos selfies em modo retrato, fotos de todos os tipos aí, seja em modo retrato, seja em modo paisagem, né? Ou seja, sem ninguém na fotografia. Também teremos parte de vídeo normal, vídeo em câmera lenta, vídeo em modo ação, vídeo em modo cinema. Basicamente tentamos pegar todos os modos possíveis. O que vai ficar faltando aqui é a parte de fotografia e vídeo noturno, porque a gente trabalha no horário padrão, né? O horário padrão do brasileiro aí, que é das 8 às 17, já estamos após as 17 gravando aqui, o que também vai ser interessante, porque a gente vai trazer aqui um comparativo do que você pode esperar nessa transição, né? O celular tá gravando no momento em uma qualidade boa durante o dia. E daí como é que ele fica se já tiver anoitecendo? Ainda fica bom? É isso que a gente vai ver. Então, dito tudo isso, para você que não me conhece, eu sou o Fábio Jordan e nos vemos após a vinheta, já com outro celular gravando. E muito que bem, vamos então conhecer os nossos competidores aqui. Que esse aqui que está nessa outra mão não é um competidor. Está passando um avião nesse momento, vamos ver se vocês ouvem esse barulho do avião. Se vocês ouvirem, você já sabe que o áudio do Pixel 7 Pro não é muito focalizado, ele é muito amplo. Mas um avião é meio fácil de ouvir. Porém, não sabemos se ele é lapela ou não, né? Então, o avião terminou de passar, isso é hora de passar? Não é hora, né? Mas tá bom. Gente, como é difícil a vida da pessoa cabeluda, né? Porque voa o cabelo na cara e estraga a filmagem. Vamos falar de especificações então. Por isso que o iPhone XS está na outra mão aqui pra gente ter as especificações, porque apesar de eu lembrar de algumas coisas, tem muito número pra gente entender. Então, começando aí pelas câmeras principais, temos no Pixel 7 Pro, que é esse aqui que está gravando o áudio, câmera principal de 50 megapixels com abertura em f1.9 e 25mm na wide. Não é ultra wide, é a wide só, digamos a câmera normal dele, a câmera que você vai usar por padrão. Depois na ultra wide temos 12 megapixels em f2.2 e não tem a parte aqui que fala sobre a questão de milímetros, então não sabemos a distância focal aí exatamente. E gente, só lembrando que distância focal é um negócio totalmente ilustrativo, tá? É um negócio que eles colocam como referência, porque por exemplo, a telefoto, ou seja, a teleobjetiva aqui do Pixel 7 Pro é de 48 mega, f3.5 e 120mm. 120mm significa 12 centímetros. E é claro que você não tem 12 centímetros aqui. Então ele é a distância equivalente, meio que o corte que ele faz no sensor, tá? Então para você ter uma noção disso. Depois temos o nosso segundo concorrente aqui na competição de fotos de hoje, que é o S22 Ultra, que está gravando neste momento aí nessa tela, que tem a câmera principal em 108 megapixels, abertura em f1.8 e distância focal de 23mm. O porquê que é interessante você saber a distância focal? Porque conforme o celular, apesar de ser assim todos 1x, essa distância focal vai determinar o quanto você consegue captar de cenário na sua foto.
Então, por isso que vocês estão vendo nos comparativos de fotos que já estão sendo exibidos nesse momento, que quando a gente fotografa na mesma posição com tripé e celulares do mesmo local, às vezes um tem mais cenários do que outro. Esse é o motivo, não é porque a gente mudou e trapaceou para um ficar melhor que o outro não, tá certo? Depois temos ultra wide de 12 megapixels em f2.2 com 13 milímetros de distância focal. E por fim, temos duas teleobjetivas. Nesse caso aqui já é importante pontuar, já é interessante a gente adicionar isso, que o S22 Ultra sai na frente dos concorrentes por ter duas teleobjetivas. Portanto, você vai ter a primeira, que é zoom de 3x, com sensor de 10 megapixels, e portanto aí em f2.4, tá? E distância focal de 70 milímetros. E temos a segunda teleobjetiva para 10x de zoom, também o sensor é de 10 megapixels, abertura em f4.9, portanto ela é uma lente mais escura, que é perfeitamente normal. Quanto maior é o zoom que você vai dar, mais vai ficar escuro a sua imagem, porque a distância focal é muito maior e também a abertura vai ser, digamos, maior no número, mas menor no quanto que vai passar de luz, certo? Então temos aí essas informações do S22 Ultra. E por fim, temos o iPhone 14 Pro Max, que está nessa outra mão aqui, mas está guardado no meu bolso para ler as especificações. No iPhone 14 Pro Max temos a grande angular de 48 megapixels com abertura em f1.8 e distância de 24 milímetros. Temos a ultra wide em 12 megapixels com f2.2 e distância focal de 3 milímetros. E por fim temos a teleobjetiva em 12 megapixels com f2.8 de abertura e 77 milímetros de distância focal. Para finalizar, temos a parte de câmeras frontais, que também vai mudar um pouco, tá? Então, no caso, o Pixel 7 Pro que está na minha mão, ele tem a câmera frontal de 10.8 megapixels com abertura em f2.2 e 21 milímetros de distância focal. Já o S22 Ultra, que está gravando nesse momento, 40 megapixels de sensor, tá, na frontal, f2.2 de abertura e 26 milímetros de distância focal. E por fim, o iPhone 14 Pro Max, 12 megapixels do sensor, com abertura em f1.9 e 23 milímetros de distância focal. Só queria apontar já o seguinte, que tem um monte de criança correndo e gritando aqui, então se estiver saindo no áudio, vocês sabem que é porque não é um áudio de lapela, é um áudio do celular, e aí vocês vão me dizer qual que é o melhor, qual que faz uma captura mais interessante da voz do locutor e menos do ambiente. Bom, nessa parte de foto de paisagem, a gente percebe que todos eles vão ter uma qualidade bastante similar em ultra wide e também na grande angular de 1x. As coisas começam a complicar quando a gente está falando de zoom, porque aí a gente tem, por exemplo, um cenário no fundo com o céu azul contra a árvore, e aí os celulares tentam priorizar os detalhes da árvore em vez do fundo, o que é muito bacana, mas o que parece, na verdade, é que todos eles, a gente está praticamente tirando foto contra uma parede branca, que ele não consegue detectar esses mínimos detalhes e, de fato, equilibrar a foto da melhor forma possível. Agora, é claro que é importante a gente pensar que qualidade de imagem é interessante, cores é interessante, saturação é interessante, mas a gente tem uma diferença boa em todos eles, que é a questão da resolução da foto, né? Porque a gente tem os sensores de tamanho diferente. Então, enquanto o Pixel 7 Pro e o iPhone 14 Pro Max vão ter sensores de tamanhos similares, a gente vai ter o S22 Ultra com o sensor principal com uma resolução muito maior. Então, no caso de você for fazer recorte, você pode fazer um recorte e ter um zoom, né, digamos, virtualizado aí no S22 Ultra sem perder a qualidade, que é o que o iPhone faz, por exemplo, em 2x. Então, se a gente quiser ter um zoom em 2x no S22 Ultra, você consegue ter um zoom de uma foto de 24 megapixels, por exemplo, com uma excelente qualidade. Enquanto que nos outros, aqui a gente vai ter o zoom de 2x e ele cai, sei lá, quase para 12 mega, não lembro exatamente o número, mas cai bastante a qualidade desse zoom virtual. Então é um fator interessante a você pensar aí, porque às vezes pode parecer exagero 108 megapixels, mas acaba sendo útil em alguns casos. Agora, me diz aí o que você está achando dessas fotos. Qual que está melhor aí para foto de paisagem? Qual que você preferiu mais? Eu particularmente não sei qual que eu preferi mais, porque estão tudo muito parecido. Não é um cenário muito desafiador, né, gente? É um cenário que todos eles vão ter um HDR muito bom, todos eles vão capturar detalhes sem grandes dificuldades, né? São lentes muito boas e todos têm sensores de alta resolução. Então, acho que zero problemas. Muito que bem!
Partimos agora para um tópico complicadíssimo, que são as fotos de selfie. E aí temos dois modos, o modo padrão e o modo retrato. E aí é que a coisa pega aqui em todos esses aparelhos, que todos vão ter dificuldade, principalmente porque a gente fez fotos num dia muito ensolarado, e aí eles têm que tentar equilibrar os detalhes da pessoa que está no retrato, seja eu ou seja o meu colega Diego, que também fez as fotos, eu já vou comentar sobre isso, e equilibrar os detalhes nosso, cores de pele, tudo com o fundo. E num dia ensolarado, o fundo azulado acaba ficando branco em quase todos eles. É interessante a gente pontuar também que uma coisa que muda bastante é o que a gente tem entre o preview, ou seja, o que você está vendo na hora de tirar foto, e o que é de fato processado após você clicar no botãozinho da câmera. Por quê? Porque no modo preview, às vezes as coisas estão lindas, mas quando a gente bate a foto e ele vai processar, ele acaba estragando a foto no processamento. O iPhone 14 até que se sai bastante interessante, mas isso depende de quem está na foto, porque, por exemplo, no caso do meu colega aqui, o Diego, ele é uma pessoa negra, portanto, o tom de pele dele é diferente do meu, e aí cada celular vai ter um algoritmo para interpretar esse tom de pele. E no caso, o Pixel 7 Pro é uma coisa que a Google enalteceu muito e que de fato faz diferença. Então, se você é uma pessoa que se importa com a fidelidade de cores dos seus retratos, acaba que o Pixel 7 Pro pode ser mais interessante. Se você é uma pessoa branca, uma pessoa amarela com outros tons de pele, talvez outros celulares vão servir igual. Mas eu acho que é uma questão que as outras marcas, nesse ponto, têm que acabar se preocupando neste momento, porque a Google está na frente nesse sentido. E está trazendo um recurso que é muito útil, que é uma grande porção da população que está comprando celulares, que não tem, de repente, o melhor resultado para o seu dia a dia. Bastante importante que as marcas prestem atenção nesse momento, porque no restante a gente tem resultados similares, tá? Vamos ter o fundo totalmente estourado, tá? Aqui está a foto, por exemplo, do iPhone 14 Pro Max, fundo totalmente branco. Depois temos a foto do Diego, também com fundo totalmente branco. E mesmo no modo retrato, não consegue equilibrar de fato o cenário. Os demais competidores estão bem similares nesse sentido. E o iPhone 14 Pro Max, para ser sincero, né, a gente estava falando sobre tom de pele, eu fiquei chocado como ele conseguiu também estragar o meu tom de pele nesse tipo de foto, porque ele simplesmente colocou um HDR tão exagerado que parece que eu tomei banho no óleo nesse momento. Então não corresponde de fato à realidade. Olha só, aqui também não corresponde muito à realidade do que a gente estava vendo no presente momento. Então assim, eu acho que todos eles têm que melhorar muito nesse quesito de selfie, principalmente em céu aberto. Para cenário fechado, é claro que as coisas são muito diferentes, mas pô, em céu aberto você tem o máximo de iluminação possível e os celulares deveriam já ter uma qualidade melhorada nesse ponto. Porque aí a gente tem essa coisa meio complicada, né? No cenário fechado, falta luz e aí o cenário fica totalmente granulado, mas em geral a pessoa vai ficar com uma definição legal. Agora no cenário aberto, né, céu com sol a pino, a gente tem uma luz excelente para cenário, mas aí o celular acaba priorizando nos algoritmos a iluminação da pessoa, às vezes exagerando de forma totalmente errada. Os outros modelos também tiveram alguma parte exagerada nesse sentido. E também acaba tendo essa questão do tom de pele que alguns não estão sabendo tratar direito. Então, mesmo sendo top de linha, tá? Estamos falando aqui de um celular de 15 mil reais no Brasil. O S22 Ultra que está gravando é um celular também na faixa dos 10 mil. O Pixel 7 Pro que não tem aqui, lá fora custa 900 dólares. Então, mesmo se for na conversão, sai quase 5 mil reais, quase 6 mil reais talvez, dependendo da quantidade de armazenamento. E se você for importar, se você não for buscar lá pessoalmente, importando vai acabar sendo mais caro. Então são celulares caros e que mesmo os tops de linha ainda não têm as melhores técnicas e qualidade para as selfies. Então, empresas, melhorem. E pois bem, feitas as apresentações, começamos o nosso comparativo de fotos agora com fotos de plantas, fotos coloridas aí. E você vai poder nos dizer qual que tá com o colorido melhor. Porque pra gente que tá gravando aqui, neste dia, é uma história completamente diferente. Porque a gente bate a foto, olha na tela e as coisas parecem de um jeito. Mas às vezes não é questão de que o colorido tá melhor, mas sim de que a tela pode estar melhor ou pior. Porque, por exemplo, a gente tem diferença na questão de saturação, de brilho, de contraste e também nos nits da tela. E, por exemplo, o iPhone 14 Pro Max arrebenta com o brilho de 2000 nits.
Então fica excelente a gente visualizar as fotos mesmo no sol do meio-dia. Já os outros têm um brilho um pouquinho reduzido e às vezes dá uma pequena diferença. O S22 Ultra, que está aqui na minha mão, tem 1750 nits, se não me falha a memória. Então continua sendo uma tela muito boa. Mas de qualquer forma, a gente tem diferenças de calibragem de tela. Então por isso que eu quero que vocês me digam, de fato, qual que vocês acham que está o colorido melhor aí. Começamos aí com as fotos de plantas e é meio difícil saber qual que é melhor, se é o S22 Ultra ou se é o iPhone 14 Pro Max. Eu sei que na hora de bater a foto, me pareceu mais difícil a gente bater no S22 Ultra para ele focar. Até porque tem um pouco de vento, depende um pouco, né, quando você está batendo foto de flor. Mas o iPhone 14 Pro Max consegue ser um pouco mais rápido nesse foco e também consegue resultados excelentes. O S22 Ultra consegue resultados excelentes. Agora, o Pixel 7 Pro, ele não consegue resultados tão excelentes. Apesar de ele ter o modo macro, ele tem um problema na distância focal, então a gente tem que afastar um pouco da flor e com isso você acaba perdendo os detalhes, às vezes fica desfocado justamente a parte que você queria focar. Por exemplo, o miolo da flor que a gente estava tentando focar. Fica mais difícil de focar no Pixel 7 Pro. Então, é uma grande limitação? Não. Mas se você é uma pessoa que está comprando um desses celulares pensando em fazer foto macro, você já sabe que as suas melhores apostas vão ser o S22 Ultra ou o iPhone 14 Pro Max. Tem umas fotos muito esquisitas aqui. Ah, tá. Vamos agora para um outro desafio para esses três celulares, que é tirar fotos contra o sol, no qual a gente mirou de baixo para cima na árvore quando o sol estava a pino próximo do meio-dia, porque aí os celulares têm uma grande dificuldade de conseguir focar no galho, né, nos galhos da árvore, e de manter a qualidade, o contraste e os detalhes da árvore em si. Quando a gente vai na parte do tronco, por exemplo, como é uma parte que está muito com sombra, porque há um excesso de luz vindo do sol, acaba ficando difícil. Mas assim, os três conseguiram resultados muito bons e sinceramente eu acho que daria até um empate técnico entre eles. Todos aqui foram tirados com a câmera ultra wide. Não sei, eu acho difícil de dizer que um é extremamente melhor do que o outro. Mas aí você já tem uma noção do que esperar. Temos pouca incidência do lens flare, que é esse reflexo que dá do sol na lente, em todos os modelos. E temos um excelente balanço de cores com HDR. Todos a gente tem um bom nível de cor verde na planta, um céu azul bem bonito, as nuvens estão bem nítidas e contrastando legal. Então eu acho que sinceramente temos um empate nessa parte. Na sequência, vamos agora para fotos de paisagem. Para você que vai usar o iPhone 14 Pro Max como gravador de ponta cabeça e deixar gravando por muito tempo assim, fique sabendo que depois de um tempo ele acaba modificando o timer ali, mas ele não para de gravar, tá? Total de 0 pessoas que vai fazer isso aqui, mas tudo bem. Pois bem, para essa próxima parte do nosso vídeo, trazemos agora as fotos de retrato, mas do qual não são com a câmera selfie, mas com as câmeras traseiras. E o que temos? Resultados muito parecidos em todos, tá? O colorido de todos é muito bom. É legal que eu vim com uma camisa aqui já mais coloridona, também ajudou nesse sentido. E para ser sincero, a gente vai começar a notar algumas dificuldades desses aparelhos quando a gente tem a questão de balanço de branco e do próprio HDR no fundo da imagem. A gente tem aqui, por exemplo, um tipo de uma tenda, uma tenda de circo, uma lona atrás, e nela a gente começa a ver que os celulares não conseguem às vezes equilibrar exatamente os brancos lá atrás e acabam perdendo os detalhes, as texturas deste enorme objeto. Ou seria uma construção, no caso, não seria um objeto. Mas é o nosso objeto de estudo nesse momento, então tá tudo certo. E pois bem, o que você vai ter de diferença aqui? Novamente, a gente tem uma coisa no preview e outra coisa no processamento das imagens. A gente até gravou nessa parte alguns trechos mostrando aí para vocês que estão vendo nesse momento, que é quando a gente está de fato vendo o que vai ser capturado e depois o que vira a imagem. E o pós-processamento acaba, às vezes, prejudicando o resultado que já estava muito bom. E o que eu digo? Às vezes, dependendo do seu empenho, da sua paciência, às vezes vale a pena você usar até aplicativos de foto de terceiros que tenham um pós-processamento menos exagerado do que os oficiais das marcas, que você vai poder obter resultados até melhores. De qualquer forma, os celulares tentam fazer o melhor aí que eles podem, principalmente no sentido de que as marcas perceberam que muita gente gosta de foto saturada. Tá? Então o negócio é ter o colorido estourando. E aí nessa hora de estourar o colorido
é que a gente tem esse problema do HDR exagerado. Mas assim, todos muito bons. E o que a gente tem, é claro, é a diferença dos zooms novamente, e que aí o S22 Ultra dá banho nos demais. Com a câmera de 10x você pode ter algumas composições muito legais sem você ter que ficar mexendo a câmera. Porque para você alcançar 10x nos outros, você vai ter que caminhar muito para você chegar de fato na mesma, no mesmo ângulo ali, no mesmo frame de captura, certo? Mas assim, não seriam dificuldades extremas para esses celulares, mas ainda há o que melhorar, conforme eu disse. HDR exagerado, balanço de brancos complicado. E agora, partindo para o nosso próximo tópico, agora temos o retrato com o modo retrato de fato ativado. Porque até agora eu estava falando sobre retratos de pessoas, porque quando você tira uma foto de uma pessoa, é um retrato. Mas agora temos o modo retrato em que os celulares forçam, de forma, às vezes, com o uso de duas lentes, ou às vezes via software, o desfoque da imagem, o desfoque do fundo. Então, agora a gente tem aí alguns exemplos de, no caso do Pixel 7 Pro aqui, de 1x e de 2x, e que a gente vai ter diferentes níveis de distorção do fundo. Para ser sincero, eu acho que o Pixel 7 Pro nesse comparativo aqui começa a exagerar e de uma forma não bacana. Porque eu, por exemplo, fiquei com uma cara de velho aqui. Tá? Eu sou uma pessoa que tem 34 anos, mas eu não tenho cabelos brancos ainda. E com esse celular parece que eu tenho cabelos brancos, porque ele colocou tanto branco extra aqui, o cabelo ficou acinzentado, então não faz muito sentido. Mas o desfoque de fundo em si tá bacana, principalmente na foto em 1x aqui, ele dá um desfoque legal. Na foto em 2x, mantendo sempre o mesmo ângulo que a gente tentou manter, ele acaba tendo menos cenário para desfocar, e ele não dá aquele efeito bokeh bonito, sabe? Sabe o que é o efeito bokeh? O efeito bokeh é quando você tem uma lente tipo f1.4, f1.5 ali, que é o caso às vezes de alguns desses celulares aqui, que eles têm de fato uma abertura realmente exemplar, uma abertura grande. E aí quanto maior a abertura aí, né, em f1.4 por exemplo, mais luz está entrando no sensor. Quanto mais luz entrar no sensor, mais o fundo pode ficar desfocado. Só que nesse caso aqui, muitas vezes não é um desfoque real, como você tem com uma lente. Quando você tem uma câmera, você coloca uma lente f1.4, o efeito de desfoque no fundo, esse efeito bokeh, é maravilhoso. Quando você faz no celular, ele está fazendo de forma artificial, por algoritmo. Então acaba não ficando tão convincente. E é por isso que ficou mais interessante no 1x do que no 2x do Pixel 7 Pro. Os demais celulares, eu acho que todos ficaram muito interessantes no 1x. E também, você tem menos cenário para distorcer nas outras lentes, e acaba tendo um desfoque menor, mas eu acho que eles acabam sendo um pouquinho melhores. Agora eu quero saber a sua opinião, qual que você está achando melhor aí para o modo retrato. Bom, para o nosso próximo tópico, temos agora comparativo de vídeos, e que é um pouco extenso, mas não tanto, porque na verdade assim, para começo de conversa, para captura com lente grande angular, lente ultra wide e mesmo lente de zoom, todos eles, nesse cenário que a gente trouxe aqui durante o dia, são excelentes, tá? Você não vai ter problema nenhum para sair fazer um vídeo no parque. Todos vão conseguir um balanço de cores legal, um HDR legal e um detalhe, né? Uma resolução muito boa dos detalhes aí que você vai ter na sua imagem. Então acho que temos aí um empate realmente na parte de vídeo tradicional. Então assim, para vídeo geral, todos aí são muito bons e vão te dar uma qualidade legal. Agora, para o próximo comparativo, a gente tem um modo que a Apple chama de modo ação, mas que as concorrentes aqui, a Google e a Samsung, não tem um modo exatamente igual, tá? O que é o modo ação? O modo ação é quando você tem um celular que tenta imitar uma GoPro. Então você sai correndo aí, seja a pé ou de bicicleta, e você vai tentar filmar. E ele vai tentar estabilizar isso da melhor forma possível. Como que o celular vai fazer isso? Vai fazer um crop, um recorte do sensor. Então, se normalmente o seu celular grava em 4K, no caso do iPhone ele vai gravar em 2.8K.
Porque justamente ele vai pegar a parte central do vídeo, que vai estar mais estável, e conforme você estiver correndo, ele vai contrabalancear esse vídeo, tentando deixar o mais estável possível. Aí parece que não tem ninguém correndo, parece que é um vídeo profissional. As concorrentes têm um modo exatamente igual? No caso do Pixel tem, com outro nome, mas no caso da Samsung não tem. E aí você vai ter que depender do seu estabilizador, que é, no geral, bastante eficiente, mas que não se compara aos concorrentes. Então, assim, eu não sei, gente, desculpa rir, mas eu realmente me questiono qual que é a pessoa que tem 15 mil reais para comprar esse celular que tá nessa mão e não vai comprar uma GoPro para ela fazer exercício. Ela vai pendurar o iPhone aqui na testa para filmar no capacete da bicicleta, ou vai sair correndo com o iPhone. Não vai, tá entendendo? Então, assim, é um recurso legal, mas que eu acho que não é um divisor de águas. Se você vai se basear por isso, me desculpa, compra uma GoPro, você vai estar muito melhor atendido. E às vezes compra um S22 normal ou um iPhone 14 normal. E aí quando você for usar o modo de estabilização aí, modo ação, você leva a sua GoPro, tá entendendo? Equipamentos específicos para as funções específicas, ok? E é isso. iPhone é o melhor nesse comparativo e Pixel 7 Pro em segundo lugar. Mantém legal os detalhes. Com um adendo de que, conforme eu já falei na análise do iPhone 14 aí, acho que eu fiz do iPhone 14 Plus, talvez do Pro Max, já não lembro. Mas assim, todos eles vão sofrer um pouco em cenários de baixa luminosidade. Então, se você tentar usar o modo de estabilização em cenário noturno, vai ficar extremamente granulado. Algo que não acontece na GoPro, tá? Ela vai ter uma dificuldade, é claro, porque vai estar de noite, mas nem se compara. E falando em granulado, falando em cenário complicado, vocês estão vendo que o vídeo aqui a gente está no final do dia, tá? A condição de iluminação está mudando, o sol já se pôs, praticamente temos agora um pouco de iluminação ambiente aqui da praça. E aí eu quero saber qual que está melhor nesse finzinho de dia, que pelo que o pessoal aqui da captação falou, o Pixel 7 está sofrendo um pouquinho. Vamos ver os concorrentes aí como é que estão nesse comparativo. Bom, e falando em vídeo ainda, temos mais dois modos interessantes. O primeiro deles é o modo de câmera lenta, em que a gente tem algumas diferenças entre eles, tá? O iPhone vai fazer 240 frames, o S22 Ultra vai fazer modos que eu não faço ideia de quantos frames é, mas o Super Slow Motion do S22 Ultra deve ser, sei lá, 480, 960 frames. É um negócio absurdo. E o modo Super Slow Motion do S22 Ultra é muito legal, na verdade. Assim, nenhum dos concorrentes chega no mesmo nível de desacelerar o tempo como ele faz. O problema é que o Super Slow Motion do S22 Ultra grava, tipo, sei lá, 10 segundos. Então, e não tem como você gravar mais. Se você quiser gravar outro take, você grava outro, mas não grava de forma contínua. Então, assim, não dá pra gente tomar isso como base. É um recurso adicional muito legal, mas que não acaba novamente sendo um divisor de águas. De águas, literalmente, porque a gente filmou a água em câmera lenta. Agora, se você é uma pessoa que gosta de filmar em câmera lenta, eu acho que todos vão ter resultados bem similares. O que eu percebi é que o Pixel 7 Pro, ele acaba sofrendo bastante na hora de captar mesmo. O preview, ele não consegue trazer todos os frames que ele deveria estar trazendo. Parece que ele tem um slow ali no processamento. Isso pode ser por conta do próprio chipset dele, não faço ideia. Mas no resultado final, ele acaba representando um resultado decente e um resultado legal. Se eu fosse votar para a câmera lenta, meu voto ficaria para o S22 Ultra. Bom, na parte de vídeo, para finalizar, temos um último modo aí que é interessante de você conhecer, que é o modo cinema, que nem todos eles têm. No caso do S22 Ultra, a gente tem o modo de vídeo em retrato, que é basicamente ele vai focar na pessoa que está em primeiro plano e tentar desfocar o segundo plano. Mas, em geral, tanto o S22 Ultra quanto o Pixel 7 Pro, eles acabam necessitando da ajuda aí do usuário, que vai ter que clicar na tela onde você quer focar. Principalmente se tiver mais de uma pessoa na tela, você vai ter que escolher em quem que você vai focar. Ele não faz uma transição muito natural entre as pessoas no cenário. Nesse sentido, o iPhone acaba levando a melhor novamente, porque o iPhone ele tem o modo cinema, e não só ele tem o modo cinema, mas ele tem o modo cinema em 4K, coisa que alguns dos concorrentes aqui, se eu não me engano, os dois fazem em Full HD e o iPhone faz em 4K. E além disso, o iPhone tem o modo cinema, que é bem legal, porque você pode ter duas pessoas no cenário, ele foca na pessoa que está em primeiro plano. Se você vira, conforme eu mostrei aí no exemplo,
ele vai focar na pessoa que está em segundo plano. Mas se você não quiser usar esse modo automático, você pode usar o modo clicando. Então ele acaba sendo legal por isso, ele é automático, mas ele também pode ser manual. E além disso, ele tem uma resolução melhor. Então, ponto para o iPhone 14 Pro Max na parte de vídeo em cinema. E agora vamos para as conclusões finais. Já gravamos um trechinho de cada aqui no entardecer e agora na parte de noite. Falta a gente colocar o iPhone 14 Pro Max para a parte noturna, na qual traremos as conclusões finais, falando também sobre o apanhado geral das câmeras e sobre preço, e aí para ver o que compensa para você. Pois bem, como você viu aí, temos um equilíbrio bastante interessante, né? Alguns celulares se sobressaindo em um ou outro recurso. Para selfies, o Pixel 7 Pro parece mais interessante. Para vídeos em câmera lenta, o S22 Ultra é melhor. No modo cinema e no modo ação, o iPhone acaba sendo melhor. No modo geral de vídeo, todos têm resultados muito bons. No modo de foto, para macro, o iPhone acaba sendo melhor. Para a parte de fotos em geral, todos têm um empate aí. Para o modo retrato, o iPhone acaba tendo um resultado interessante. Mas, falando em retrato da câmera traseira, se for a retrato da câmera frontal já é diferente. Então, o que você vai ter que considerar aí? Pensar o que você mais gosta de fazer no seu dia a dia. Você gosta mais de bater foto selfie? Bom, o iPhone pode não ser o melhor em condições de sol, mas em condições de ambiente fechado a gente já viu que todos são muito parecidos. E mais, como muitos de vocês já sabem, o iPhone acaba sendo o mais interessante para o Instagram, por conta do algoritmo do Instagram, que é sempre o mesmo aparelho, sempre o mesmo chipset, então acaba ajudando bastante. Se você vai trabalhar com o Instagram, você nem precisava ver esse vídeo para saber que era o iPhone, que era o recomendado. Mas se você não trabalha só com o Instagram, usa TikTok, faz outras coisas, gosta de ser um fotógrafo com o celular, então aí você tem que considerar as outras opções. Eu acho que o Pixel não é um celular tão interessante pelo seguinte, as câmeras são boas, mas você tem uma dificuldade da questão da importação e outra, a gente na utilização aqui viu que ele está com uma série de bugs assim que acaba atrapalhando a usabilidade do dia a dia. Pode ser uma questão desse modelo que a gente tá, não vou falar em geral, mas tô dando depoimento aqui para você saber, tá? Que é uma coisa que você vai importar dos Estados Unidos e você não vai ter uma garantia local aqui, ó. A assistência acaba sendo complicado, tá? Então também pense nesses outros fatores. E mais, um último comentário interessante. Começamos a fazer essas gravações, filmagens aqui e capturas de fotos na parte da manhã, era cerca de 11 horas da manhã. Estamos finalizando às 19h15 nesse momento, portanto foram 9 horas de capturas. Começamos na parte da manhã com Pixel 7 Pro que está nessa mão e iPhone 14 Pro Max, com baterias ali na faixa dos 60 e poucos %. O S22 Ultra, quanto que estava, Diego? Você lembra? Uns 70% na parte da manhã. Paramos para almoçar. Pixel 7 Pro e iPhone 14 Pro Max não foram recarregados, tá? Não chegaram perto da tomada, nem de power bank. O S22 Ultra foi recarregado até 85%. Final do dia, o que temos de bateria? Alternando, tá? Todos tiraram as mesmas fotos, fizeram os mesmos vídeos e também fizeram as mesmas gravações neste final aqui com áudio e com vídeo. Nesse momento temos Pixel 7 Pro com 17%, iPhone 14 Pro Max está com cerca de 20% e o S22 Ultra está com cerca de 18%. Então, como você pode ver, o iPhone é o que teve a bateria mais duradoura nesse nosso comparativo de hoje. Mesmo não sendo um comparativo de bateria, é interessante você saber isso porque se você vai fazer muita foto e muito vídeo, a otimização do iPhone parece que está melhor. Isso posto que, inclusive, a tela dele é mais brilhante que os demais, tá? Então vai a 2000 nits e ele no brilho automático detecta que o sol está torando e ele continua mantendo a tela muito brilhosa e com um brilho legal para você enxergar o conteúdo. Os outros a gente teve alguma dificuldade para enxergar o que estava na tela. Então a bateria do iPhone parece que está mais caprichada. A do Pixel aqui tá ok até, né? Tá um resultado bastante similar. E a do S22 Ultra acabou deixando a desejar porque passou por uma recarga e ainda assim caiu brutalmente no fim dos testes. Mas aí chega o ponto final, que é a questão do preço, né? Então você já sabe, iPhone 14 Pro Max no Brasil é muito caro. Temos aí valores que devem beirar os 12, 13 mil na versão de 128, indo a 15 mil, 18 mil, não sei, na versão de 1 TB. Isso no site oficial da Apple, é claro, você vai ter outras promoções, então você já sabe que tem que ficar ligado no canal Tech Ofertas para não vacilar nessas promoções. Inclusive, tem grupo no WhatsApp, grupo no Telegram,
e também cachorro latindo atrás. E também temos aplicativo para Android e iOS. Então não tem desculpa, acessa aí e confere as melhores ofertas. E por fim, é claro, convido você a deixar o seu like. Se você ainda não deixou comentário, deixa o comentário qual que você prefere para foto, para vídeo. Não prefere nenhum desses, prefere Xiaomi, tudo bem, pode deixar também aí. Quer ver outros vídeos de comparativo com outros modelos? Conta pra gente nos comentários, que é super cansativo, mas a gente traz pra vocês, beleza? No mais, não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho no Canaltech para ver outros reviews e outros comparativos de celulares. Eu sou o Fábio Jordan, agradeço a companhia em mais um vídeo. Nos vemos no próximo, até lá e tchau!